Sepse na pediatria. O que é sepse? É uma síndrome clínica que complica uma infecção grave. E nessa síndrome clínica a gente tem três pilares principais, que é a inflamação, a alteração de órgãos-alvo e a desregulação da imunidade do paciente. A sepse, então, ela é o somatório de uma infecção com uma inflamação do corpo. Essa infecção ela pode ser suspeita ou comprovada por culturas e a infecção pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Quando é que a gente vai pensar que uma criança pode ter uma infecção grave que pode evoluir para sepse? Aquela criança que tem desidratação, calafrios, abdômen distendido, tenso, uma criança que tem uma aparência toxemiada, então ela está apática, ela está febril, ela está prostrada, passa febre, ela segue nesse mesmo padrão neurológico de prostração. Criança com dificuldade para respirar, com a cor da pele alterada por palidez, cianose ou eritema, que é a vermelhidão no corpo, e pele fria, pegajosa, principalmente nas extremidades. Não necessariamente a criança vai apresentar todos esses sintomas, mas ela pode apresentar alguns desses e isso tem que ser um sinal de alerta para o profissional de saúde. Então, a sepse é a soma de infecção mais inflamação. Essa inflamação, que a gente tem o nome de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, a famosa SIRS. E a SIRS ela pode acontecer com ou sem infecção. Com infecção, a gente vai chamar de sepse. Sem infecção, pode ser em outras situações, como pancreatite, grande queimado e a MISC, que é a síndrome inflamatória pós-Covid. Existem precisa dois ou mais critérios para definir a SIRS, como a gente vai falar agora. Então, a inflamação SIRS, ela precisa ter alterações em 4 aspectos na avaliação da criança. Primeiro é aumento da frequência cardíaca para a idade, ou a redução da frequência cardíaca nos menores de 1 ano. Segundo, aumento da frequência respiratória para a idade. Terceiro, alteração dos leucócitos. E o quarto, história de febre ou hipotermia. Lembrando que eu preciso ter 2 ou mais critérios desses para definir que o paciente está em SIRS, inflamação sistêmica, e um desses critérios tem que ser a alteração dos leucócitos ou alteração da temperatura. Esses são os valores normais de acordo com a idade para frequência cardíaca, leucócito, frequência respiratória e temperatura. Com isso, a gente consegue estabelecer o que esperar para o nosso paciente para definir mais precocemente se ele está em SIRS e se ele pode estar em sepse. Quando que a gente vai suspeitar de sepse? Qual é o sinal de alerta na nossa cabeça? Aquele paciente que apresenta taquicardia e taquipneia persistente, sem relação com febre, dor, ansiedade ou agitação. Esses outros fatores causam taquicardia e taquipneia, mas não vão causar as outras alterações. A frequência cardíaca ela tem que normalizar depois da febre baixar do paciente. Esse é um grande alerta. A gente medica para a febre e a frequência cardíaca tem que abaixar. E a gente tem que ficar sempre atento ao aspecto geral da criança. Se ela voltou a ficar comunicativa, se ela se alimentou depois que a febre passou, ou se ela segue prostrada, desidratada, sonolenta. Então, quando a gente vai pensar em sepse? Quando a criança ela aparenta estar doente e ela tem uma infecção suspeita ou confirmada. E aí vem mais outros sinais de alerta. A criança que ela está irritada, que ela está inconsolável, aquela criança que chora e não consegue interagir nem mesmo com a família, é aquela criança que alterna sonolência com irritabilidade, criança que está fazendo pouco xixi e que tem mãos e pés muito frios ou extremidades cianóticas, que tem a boca pálida, tudo isso são crianças que têm sinais de alerta e a gente precisa pensar em sepse nessas crianças. Quando se faz o diagnóstico de sepse, é preciso andar rápido. E aí vem o conceito da hora de ouro,
que é 1 hora que a gente tem para instituir tratamento para poder reduzir a mortalidade desse nosso paciente. Então, no momento que a gente reconhece a sepse, é o nosso momento zero. Depois de reconhecida, a gente tem 5 minutos para estabelecer um acesso endovenoso ou intraósseo, se o paciente não tiver. Depois disso, nós temos 30 minutos para fazer uma ressuscitação volêmica apropriada, que são as expansões com soro fisiológico, ringue lactato ou plasma light. E a gente tem mais 1 hora para iniciar droga vasoativa, mais 30 minutos no caso, para iniciar droga vasoativa, nos pacientes que não melhoraram dos sinais vitais com a ressuscitação volêmica. Então, aquele choque que a gente chama que ele é refratário a fluidos. E tem essa hora inteira para iniciar um antibiótico do paciente. A equipe vai trabalhar junto e organizada, todos fazendo os seus papéis e de forma rápida para completar o atendimento desse paciente em pelo menos 1 hora. E como é que essa equipe trabalha junto? Primeiro, ela vai monitorizar esse paciente e vai tentar um acesso venoso. Em caso de sepse, a gente sempre vai preferir um acesso venoso em veia calibrosa, se não tiver um acesso já estabelecido, e não um acesso numa veinha periférica que não suporte expansões volêmicas seriadas. Segundo ponto, a gente avalia sempre a via aérea, a oxigenação e ventilação desse paciente. Ele está com dificuldade para respirar, ele consegue manter a via aérea aberta e a partir da avaliação clínica do paciente a gente estabelecer se ele vai precisar de um catéter nasal, se ele vai precisar de uma máscara não renalante, se ele vai precisar de uma ventilação não invasiva ou até mesmo de uma intubação orotraqueal. O próximo passo é a coleta e a realização de exames. Então, alguns exames são essenciais, principalmente uma gasometria, uma coleta de uma glicemia capilar e procura pelo foco da infecção. Raio-x no leito, urina, hemocultura e outros exames laboratoriais. A partir daí, não atrasar o tratamento dependendo da realização de exames. Começar uma ressuscitação volêmica assim que possível. Lembrar que a sepse é uma síndrome clínica, ela não depende de exames. Apesar dos critérios de CIRS tem lá leucócitos, a gente tem que agir antes mesmo de ter o resultado de exames. E primeira coisa, começar a expandir a cada 5 a 10 minutos, dependendo do peso do paciente, com soro fisiológico, ringue lactato ou plasma light. Os antimicrobianos eles devem ser feitos na primeira hora, naqueles casos mais graves, que o paciente está em choque séptico, quando já tem disfunção cardiovascular, com hipotensão, e em casos, nos outros casos, também pode ser o mais rápido possível, em até 3 horas do diagnóstico. Corrigir sempre hipocalcemia e hipoglicemia, por isso a importância da coleta da gasometria e da glicemia capilar. E naquele caso de choque refratário a fluidos, a gente vai iniciar as drogas vasoativas ainda na primeira hora, se necessário. De uma forma bem básica, a gente tem a anora e a adrenalina, e elas vão ser indicadas dependendo do tipo de choque que o paciente apresenta. No choque frio, o paciente tem as extremidades frias, tem os pulsos diminuídos, o tempo de enchimento capilar, ou seja, aquela pressão que a gente faz nas extremidades e o retorno do sangue ele é bem lentificado, e a droga de escolha é a adrenalina. No choque quente, o paciente está com as extremidades bem quentes, os pulsos são amplos, fortes, e as extremidades são vasodilatadas, vermelhas, o tempo de enchimento capilar ele é imediato. E nesses casos, a droga de escolha ela é a noradrenalina. Tudo deve ser registrado em prontuário e a gente precisa reavaliar frequentemente o nosso paciente. Informar sempre a equipe médica, ou a enfermeira, ou o técnico que está com o paciente, qualquer alteração clínica do paciente nova. O paciente ele pode evoluir para sepse, mesmo a gente já tendo ressuscitado inicialmente, ele continuar agravando no processo. A atenção plena é aquele paciente que a gente vai ficar na beira do leito tomando conta.